Olá, bem-vindos ao dicasdebaixo.com.br e a dica dessa semana é uma dica super simples, mas fundamental para a sua evolução. E que se você não seguir essa dica mega ultra simples, você pode perder muito tempo da sua vida. E essa dica é baseada numa coisa que aconteceu comigo, que eu perdi esse tempo. É o seguinte, eu em 2002 para 2003, eu gravei o meu primeiro disco solo, né, o Altos e Baixos. E nessa época eu comecei a trabalhar bastante com produção musical. Ou seja, eu comecei a gravar muitos discos, produzindo, fazendo arranjos, a direção de estúdio, né, produção musical de estúdio, mixagem, tudo para muitos artistas em Brasília. E foi mais ou menos nessa época que começou tudo, 2003, 2004, tudo. E em 2004 eu lembro que eu cheguei a fazer uma turnê por várias cidades tocando as músicas desse meu álbum, do Altos e Baixos. E eu lembro que uma delas eu fui a Natal, minha cidade, Natal, a cidade que eu nasci, e fiz um show lá, até foi legal que foi a primeira vez, na realidade foi a primeira e última vez que meu pai me viu tocando um show solo, um show meu. Ele já tinha me visto tocando em outras ocasiões, mas não um trabalho exclusivamente meu. Então nesse show que eu fiz em Natal, eu tive a honra de ter meu pai na plateia, ele assistiu e 2 anos depois ele se foi. E que bom que eu pude fazer esse show para ele. E eu toquei lá com a galera, tudo, e a gente gravou. E a vida seguiu, né? Em Brasília, gravando bastante, produzindo vários discos e tocando com o pessoal, tudo. Aí, por volta de 2007, 2008, ou seja, 3, 4 anos depois desse show em Natal, eu estava revirando minhas coisas e simplesmente encontrei o áudio da gravação, na verdade o vídeo da gravação desse show. E quando eu me ouvi, eu olhei assim, cara, hoje eu estou tocando exatamente como eu tocava em 2004. O que é que aconteceu? O tempo que eu fiquei trabalhando, dedicado muito a essa questão de produção musical, me impediu um pouco de estudar no contrabaixo, me impediu de evoluir no instrumento. E eu simplesmente, 4 anos depois, eu estava tocando basicamente a mesma coisa, as mesmas frases, a mesma técnica. Ou seja, em 4 anos eu não evoluí. E a partir desse momento, eu diminui bastante o meu trabalho de produção musical e me dediquei mais ao instrumento. Porque, apesar de que até hoje eu trabalho como produtor musical, mas a minha maior dedicação é o contrabaixo, é o instrumento mesmo. E daí é que vem essa dica. Às vezes, as coisas que você faz, o dia a dia da gente, que cada época do ano é diferente, cada época da nossa vida é diferente, às vezes a gente pode estudar mais, a gente pode estudar menos, se dedica a uma coisa, dedica a outra coisa, e às vezes a gente corre o risco de ficar estagnado no instrumento. E como é que você resolve isso? Faz exatamente o que eu fiz. Se grava. Pega uma vez, você pode fazer isso uma vez por ano. Você pega um show, não grava só uma música não, pega um show, talvez na verdade até 2, 3 shows numa época, por exemplo. Escolhe um mês, fevereiro, vou chutar aqui, fevereiro. Você grava 1, 2 ou até 3 shows no mês de fevereiro e guarda. O arquivo de áudio, pode ser filmar, gravar, seja o que for, guarda. No ano seguinte, fevereiro novamente, grava 1 show, 2 shows, 3 shows. É bom você ter maior quantidade, porque às vezes se gravar um show, vai que naquele dia você não estava 100% com você, a cabeça estava um pouco aérea e você não tocou tão bem quanto normalmente toca. Mas aí se grava e se ouve e compara com o ano anterior. Está exatamente a mesma coisa, melhorou, piorou, como é que está a diferença? E aí com isso você tem como medir a sua evolução. Se piorou ou se estagnou, isso é um alerta que você precisa estudar mais.
Você precisa se dedicar mais ao instrumento. Se evoluiu, ótimo, excelente. Aí você pode até verificar o que evoluiu, quais foram as coisas que você ganhou e quais as coisas que você ainda precisa melhorar. Aí você, naquele ano, você dedica a isso. Ano seguinte, bateu fevereiro, se grava de novo, compara novamente e assim vai. Ano a ano, você tem como ter controle sobre a sua evolução no instrumento. E, por minha experiência, passar 3 anos, 4 anos sem evoluir não é uma sensação boa. Realmente eu fiquei muito chateado naquele ano e realmente decidi, cara, eu vou diminuir, cortei mais de 50% dos meus trabalhos de produção musical para me dedicar ao instrumento. Beleza? Essa foi a dica de hoje. Super abraço.